Oi, mulheres! Chegamos ao segundo episódio do nosso podcast, da nossa conta. Fiquei super feliz com os feedbacks que eu recebi do primeiro episódio. Tava pensando aqui que eu amo essa vibe de início de projeto, que parece um clubinho secreto. Tipo, não é todo mundo que tá no Instagram que tá acompanhando o podcast. Então, esses primeiros episódios ainda tem poucas pessoas, e aí fica com essa sensação de... não sei, clubinho pequenininho, que eu amo. Eu lembro muito quando o meu Instagram tava no começo e eu tinha essa sensação, assim, de intimidade maior. Tipo, só quem tá lá sabe. Mas enfim, vamos pro nosso segundo episódio, que o tema é Project Pen. E se você não sabe o que é Project Pen, fica tranquila que eu também não fazia a menor ideia. Foram as minhas Gen Z do time. Tenho duas Gen Z no meu time, Ju e Bia, e elas sempre me avisam quando tem alguma tendência, e foi por meio delas que eu conheci. E eu achei o máximo essa trend no TikTok chamada Project Pen. Basicamente é uma trend que incentiva as pessoas a usarem seus produtos, principalmente produto de beleza, de skincare, maquiagem, incentiva as pessoas a usarem esses produtos até o final, até eles acabarem, ao invés de ficarem sempre comprando novos produtos e acumulando uma série de produtos que têm a mesma utilidade. Então, por exemplo, comprando um monte de shampoos ou um monte de blushes, sendo que você nem acabou com aqueles que você já tinha. Depois, se vocês quiserem, pesquisem lá no TikTok, porque é bem legal os vídeos que tem sobre isso, as pessoas vão mostrando esse acompanhamento mês a mês de quais produtos estão acabando, quais ainda estão na metade, quais elas estão gostando e planejam recomprar. Eu achei isso muito legal e comecei a fazer na minha casa e, gente, é muito satisfatório, porque realmente com as redes sociais, né, as resenhas no TikTok, no Instagram e etc, parece que toda hora tem um produto novo que tá hypado e a vontade é de sempre comprar um produto novo. Então, nossa, eu já tenho, sei lá, uma base que eu gosto muito, mas lançou uma outra base que tá todo mundo falando sobre, eu preciso dessa nova base. Sendo que, será que você precisa mesmo? Você já tem uma base que você gosta, por que não chegar até o final dela e aí depois você investe numa outra? E eu confesso que apesar de não ser uma pessoa consumista, eu tinha sim esse problema, principalmente com produtos de beleza, produtos de skincare, etc. Sempre que eu via um novo que alguém me recomendava ou que eu via falando muito na internet, me dava assim vontade de comprar. Eu tenho vários shampoos no meu box diferentes que estão ali, ó, há um tempão para acabarem, vários produtos de skincare diferentes, e depois que eu comecei a ver esses vídeos e comecei a fazer essa reflexão, eu decidi parar com essas compras até finalizar esses produtos que eu já tenho. A não ser, óbvio, que seja uma coisa muito específica de uma necessidade nova que surgiu. Então, nossa, tô com queda de cabelo e preciso de um produto específico. Mas tirando isso, que nem aconteceu no meu caso, eu tenho realmente tentado finalizar todos os meus cremes, shampoos, condicionadores e etc. em casa antes de comprar novos. Eu acho que esse é um movimento muito legal para o momento que a gente está vivendo, que é de muito consumismo, né? E não é à toa, você abre suas redes sociais, o que mais tem, de, sei lá, 5 vídeos que você vê, pelo menos uns 3 vão ter algum produto ou que está inserido naturalmente ou que é de fato uma publicidade, mas até ali alguma coisa que você vai acabar desejando ou achando interessante. E a gente acaba comprando as coisas sem nem pensar se realmente precisa aquilo, sem nem considerar os produtos que a gente já tem, simplesmente por esse efeito de manada de tá todo mundo falando, tá todo mundo comprando, logo eu preciso comprar também. Só que esse é um ciclo infindável, né? Porque tá todo mundo falando, tá todo mundo comprando. Você vai lá e compra. Daqui a um dia vai estar todo mundo falando sobre um produto novo, tá todo mundo comprando, você compra. Daqui a uma semana vai ter um outro produto. Então, realmente, isso nunca acaba. Eu já vi vários vídeos de meninas mostrando o banheiro, por exemplo, são aquelas prateleiras lotadas e lotadas de produtos, assim, me dá uma aflição muito grande. O meu próprio banheiro tem um monte de produtos também, por isso que eu tô tentando finalizar eles. Então esse momento de parar e pensar é muito importante. E por que eu tô falando disso num podcast de educação financeira? Porque isso tem tudo a ver com o nosso dinheiro. Às vezes você fica, nossa, eu fiz uma comprinha de R$30 na Shopee, uma outra de R$40 no site de coisa de beleza, e no final a minha fatura deu R$3.000. Sim, porque todo mês, toda semana, todo dia você tá com um novo desejo, e de comprinha em comprinha, de cupom de desconto da influenciadora e promoção aqui e promoção lá, você acaba torrando o seu dinheiro nesses produtos que você nem tá usando. Você acaba usando 2, 3 semanas e aí já tem um novo produto para substituir aquele. Essa trend, inclusive, me lembrou muito da minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa zero consumista. Ela usa as coisas realmente até o final. Então, assim, a bolsa que ela usa no dia a dia,
é uma bolsa que ela usa há anos até a bolsa realmente ficar desgastada e ela trocar por outra bolsa. A regatinha que ela tem, básica, que ela usa durante a semana, ela tem ali um pack de regatinhas, ela vai usando, até aquilo ficar ruim e ela tem que trocar. Ela não fica o tempo todo comprando coisas novas. E o que eu comecei a perceber nesse comportamento dela e que eu acho muito legal, é que as coisas, elas têm um significado daí. Porque se você ficar constantemente trocando as coisas, elas não têm significado nenhum pra você, né? Então, por exemplo, a bolsa dela que eu citei, era uma bolsa que ela tinha ganhado do meu pai há muito tempo atrás, então tinha um significado aquilo. Ou então, às vezes, pode ter um vestido que você já usou em várias ocasiões especiais. Então, por exemplo, eu tenho um vestido específico que eu considero o meu vestido da sorte. E aí ele já tem esse significado pra mim. Ao invés de eu ficar sempre trocando de vestido, quando eu quero ter uma sortezinha extra em algum evento, eu uso aquele vestido. Porque às vezes esse produto, essa roupa nova que você vai comprar, nem vão fazer toda essa diferença na sua vida. Quando a gente tá assistindo um vídeo, nossa gente, parece que aquilo vai mudar a sua vida. Então é tipo assim, eu preciso dessa base, porque com ela todos os meus problemas vão sumir. Na prática, não é bem assim que vai acontecer, a gente sabe muito bem disso, né? Ou então, nossa, essa calça que vai solucionar o meu problema de não ter roupa pra sair. Aí você compra a calça, daqui a um mês você tá lá reclamando que você não tem roupa pra sair de novo. Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma amiga e aí eu tava falando pra ela que eu tinha encontrado uma base que era perfeita. E eu tenho usado bastante essa base. Aí na hora ela citou uma outra base que tava super na moda, inclusive, que ela tinha gostado bastante. Na hora, automaticamente, já me deu vontade de ter essa nova base. Já comecei a investigar com ela. Nossa, mas e aí? Qual que é a sua cor e etc. Aí quando eu me toquei, eu falei, nossa, Júlia, mas você não acabou de comprar essa outra base? Que você tá super satisfeita? Pra que você vai comprar uma que a diferença provavelmente vai acabar sendo mínima? Não é porque eu sou educadora financeira que eu não caio nessas pegadinhas também, gente. Eu acho que a gente tem que estar sempre se policiando sobre isso. Porque é mais um modo automático de desejar tudo que tá na moda e não uma necessidade real. É óbvio que tem compras que são, de fato, necessidades reais, mas na maior parte das vezes a gente tá gastando com coisas porque a gente tá desejando, porque tá todo mundo falando e parece que aquilo vai mudar a nossa vida, sendo que quando o produto chega na nossa casa, depois de umas 2 semanas, ele é só mais um produto, não é mais o produto que vai mudar a nossa vida. Isso me lembra de uma coisa que eu até falo bastante no meu curso de organização financeira, o É da Minha Conta, que inspirou o nome desse podcast, É da Nossa Conta, que é sobre como a gente consome as coisas também por uma necessidade de pertencimento. Porque a gente já sabe que o ser humano tem essa necessidade de se sentir pertencente. Eu acho que não tem nada de errado nisso. E existem várias formas da gente sentir que a gente pertence a algum grupo, né? Então, às vezes é por meio do seu conhecimento intelectual, que você fala alguma coisa e as pessoas passam a te respeitar e aí te dão ali uma aprovação e você se sente pertencente. Às vezes é pela forma que você se veste, às vezes é por um item específico que você sente que se você for comprar, as pessoas vão te achar demais e vão te fazer parte daquele grupo. Só que eu acho que o ponto é, geralmente as soluções que as pessoas encontram para se sentirem pertencentes a um grupo são soluções relacionadas a comprar alguma coisa, ou a ter alguma coisa, ou a parecer alguma coisa. E existem outras formas da gente conseguir se sentir pertencente. A forma que você trata as pessoas, os interesses que você tem em música, em filmes, em hobbies, etc. As conversas que você pode ter que acabam criando uma ligação mais forte com uma pessoa ou um grupo. Então, o que eu sempre falo para as alunas, por exemplo, é se questionar sobre qual é o desejo mais profundo por trás daquela compra. Porque eu acho que por trás de tudo sempre tem um desejo mais profundo. E isso não só em compras, né? Por exemplo, às vezes você tá numa discussão e uma pessoa tá ali falando uma coisa ou te acusando de alguma coisa, e quando você analisa mais profundamente, você percebe que na verdade ela tá precisando de uma outra coisa. E isso não só com coisas materiais, né? Então imagina que um casal tem uma briga porque um deles chegou atrasado em um jantar. E aí a briga gira em torno desse atraso nesse jantar específico. Mas, na verdade, o que a pessoa tá de fato sentindo necessidade, o homem, a mulher, não sei, é ter mais tempo de qualidade com essa pessoa. Então não é o atraso que deixou de fato ela chateada, era essa necessidade mais profunda dela se sentir reconhecida ou dela sentir que ela tem um tempo de qualidade com a pessoa que ela ama. E em relação às nossas compras, eu acho que tem compras que a gente faz por necessidade e tem compras que a gente faz por outros motivos, que nem sempre são um motivo aparente. Então, por exemplo, você tá lá no seu TikTok e você viu uma influencer mostrando uma bolsa que tá super na moda.
e você acha a bolsa linda, você decide que você vai comprar a bolsa, você parcela ela em 12 vezes e compra a bendita bolsa, achando que você comprou ela simplesmente porque você achou bonita. Mas será que não tinha uma necessidade mais profunda por trás dessa sua compra? Por exemplo, você começa ali a cavocar os seus sentimentos e você percebe que ultimamente, de fato, você estava com uma autoestima muito baixa e você tem sentido que você está numa nova fase de vida e que seu estilo não tem acompanhado essa nova fase de vida, então suas roupas não estão mais fazendo sentido para você, e aí você acha que comprando uma bolsa ou comprando aquele determinado produto, isso vai te ajudar nesse novo momento. Ou então você está num momento de baixa autoestima e você acha que aquele determinado produto, aquela roupa, aquela bolsa vão ajudar a melhorar sua autoestima. Ou você mudou de trabalho e você não está se sentindo muito pertencente ali naquele grupo dos seus colegas de trabalho, e aí você sente que se você tiver roupas mais bonitas ou itens que estão mais na moda, as pessoas vão te respeitar mais ou elas vão querer andar com você. Enfim, acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Que no fundo, nem sempre você tá comprando aquele produto só porque você achou ele bonito. Muitas vezes tem uma necessidade de autoafirmação, ou uma questão de autoestima, ou de pertencimento por trás daquela compra. E um ponto legal de pensar é que existem outras formas de você suprir essa necessidade sem ser por meio das compras. Então, por exemplo, se você tá nesse novo momento de vida, que você tá sentindo que seu estilo não combina mais com você, não necessariamente comprar essa bolsa nova caríssima vai te ajudar a se encontrar no seu estilo. Você pode pesquisar vídeos no YouTube que te ensinam a ver sobre a modelagem das roupas para você aprender quais roupas ficam bem, quais combinações ficam bem em você, quais cores ficam melhores em você. Você pode fazer uma pasta de referências no Pinterest, eu faço muito isso. Teve uma época que eu não estava me identificando com as minhas roupas. Aí, ao invés de comprar roupas novas, eu comecei a primeiro estudar sobre o formato do meu corpo, porque cada corpo é muito único. Às vezes a gente fica comprando roupa e a gente não percebe que essas roupas nem sempre fazem sentido para o nosso corpo. Então eu tenho um busto maior. Eu fiz até cirurgia de redução de seio, então antes era maior ainda. Mas tem certas roupas, por exemplo, roupas de gola alta e etc, que nem sempre eu me sinto bonita nelas. E aí é óbvio que é uma questão de gosto, né? Não é de tipo, essa roupa fica boa nesse tipo de corpo e essa não. Acho que vai muito do seu sentimento. E aí eu comecei a aprender, nossa, quando eu coloco o cinto nessa altura aqui, isso valoriza mais as minhas proporções, porque o nosso corpo ele tem proporções diferentes. Tem pessoas que têm uma perna maior do que o tronco, tem pessoas que o tronco é maior do que a perna. Eu, por exemplo, tenho um formato que os meus ombros são maiores do que o meu quadril, eu não tenho um quadril muito grande, então tem determinadas calças e saias que eu não me sinto tão bem quanto eu uso, e às vezes eu ficava comprando essas peças, eu não sabia qual era o problema delas, e eu nunca me sentia satisfeita e acabava não usando. Ou então, se você identificou que você está fazendo essas compras porque você está com autoestima baixa, será que não tem uma outra forma de você solucionar isso, sem ser comprando tudo que você vê pela frente, achando que isso vai melhorar a sua autoestima? Às vezes é você fazer um curso novo que vai te trazer um conhecimento, que você vai conseguir conversar disso com as suas amigas e se sentir inteligente. Às vezes é de fato alguma coisa relacionada à sua autoestima física, mas se você fizer, por exemplo, começar a tomar mais água, a sua pele já vai começar a melhorar e você não precisa gastar toneladas e toneladas de dinheiro em produtos de skincare. Se é porque você mudou de trabalho, ou de grupo de amigos, ou de cidade e não tá se sentindo pertencente, ou então se você tá fazendo essas compras porque na verdade você investigou e percebeu que é porque você mudou de trabalho, ou de grupo de amigos, ou de cidade, você não tá se sentindo pertencente ali, e aí você acha que por meio dessas compras você vai ser aceita, que tal então começar a ter conversas diferentes com essas pessoas, mostrar mais os seus valores. Enfim, é óbvio que isso não se aplica a tudo, mas eu acho que pode resolver muitas coisas. Hoje em dia o que eu faço é, quando eu tô com vontade de comprar uma coisa, ao invés de já comprar no impulso, eu tento identificar qual é a minha necessidade por trás daquela coisa. E às vezes é de fato uma compra que vai solucionar, mas não é necessariamente aquela compra em específico. Então, por exemplo, se tinha amado aquela bolsa, talvez você perceba que você só tá precisando de uma bolsa um pouco mais séria pro seu trabalho, mas não necessariamente precisa ser essa que não cabe no seu orçamento. E aí você pode comprar uma menor nesse mesmo modelo, com a mesma cor ou com o mesmo formato. E com essa trend do Project Pan, eu fiquei refletindo se isso não tem a ver também com essa dificuldade que a gente tem hoje em dia de terminar as coisas que a gente começa. Eu tava até vendo um vídeo no TikTok esses dias da Letícia Vaz e ela tava falando sobre como hoje a gente não faz mais as tarefas cronologicamente, né? Então não é que você tem ali seu dia e você vai na primeira hora do dia responder seus e-mails, finalizando de responder seus e-mails, depois você vai fazer X projeto e depois X projeto e depois jantar.
Hoje em dia a gente faz meio que tudo ao mesmo tempo. Então você tá respondendo seus e-mails, mas se chegou uma mensagem de alguém pedindo para você fazer um Pix, você vai pausar, fazer esse Pix. Enquanto isso você tá às vezes escutando um podcast ou ouvindo uma música, e aí alguém te liga e pede para marcar um almoço e aí você marca. Então a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo e a gente acaba não finalizando muitas das coisas que a gente começou. E aí não sei se foi viagem minha conectar com isso, mas eu tava pensando, né, que às vezes isso também acontece com os produtos. Então, como tem ao mesmo tempo um monte de gente falando sobre tantos produtos diferentes que você precisa ter porque vão mudar a sua vida, a gente nunca consegue terminar um produto. Sempre parece que a gente tem que usar um em cima do outro ao mesmo tempo e fazer vários testes e etc. E eu acho que isso até atrapalha a nossa avaliação de entender se a gente realmente está gostando de um produto ou não. Se a gente vai querer comprar ele de novo quando ele acabar ou não. Porque, por exemplo, com um creme de skincare, se você comprou esse creme, mas você tem outros 5 cremes, provavelmente você vai ficar alternando eles, ou você vai usar um e daqui a um pouco você tá usando o outro. Você não consegue fazer de fato um teste se aquele creme teve um efeito bom na sua pele ou não, se você tá sempre trocando ou alternando de creme, né? A gente sabe que para esses produtos de beleza, principalmente, precisa de uma continuidade no uso para você ver qual que é o efeito daquilo na sua pele. Eu, por exemplo, cansei de ter conversas com as minhas amigas que eu tava falando, eu comprei X produto novo. Elas perguntam, é bom? E aí eu falo, sendo sincera, eu não sei, porque eu tô usando ele de noite, mas daí na noite seguinte eu uso outro, aí eu tô alternando, então não sei qual que é o impacto de cada um desses produtos na minha pele. E aí agora que eu comecei a fazer esse teste, eu tenho conseguido perceber melhor quais produtos eu gosto. Então, por exemplo, eu tô usando um creme de noite e agora eu tô usando só esse creme de noite. E eu percebi que minha pele sim ficou melhor. Então eu já sei que eu gostei desse produto e que quando ele acabar, se eu quiser, eu posso comprar ele de novo. Outra coisa que eu percebi é que quanto mais coisa eu tenho, mais confusa eu fico. Então a gente acha que se a gente tiver uma bancada com 10 opções de sombra e de blush, de base, ou se a gente tiver um armário lotado de roupa, que vai ser mais fácil a gente conseguir fazer aquela maquiagem ou então montar um look. Mas na prática o que eu observo é o contrário. Quando eu tenho muito de uma coisa, eu acabo gastando mais tempo decidindo qual delas que eu vou usar e ficando confusa sobre qual vai ser melhor para esse dia, para esse horário. Tararara. Então tinha uma época que eu tinha uma rotina enorme de skincare. Eu tinha muitos e muitos produtos na minha bancada. E aí, sempre que chegava de noite ou de manhã, na hora de eu fazer minha skincare, eu ficava confusa, tipo assim, qual produto eu uso hoje? Porque eu tenho várias opções aqui. E aí, depois que eu determinei, não, eu vou usar esses produtos até o final, toda noite eu já chego, eu já sei qual que é o produto que eu vou passar na minha pele, eu não gasto tempo pensando nisso. E é a mesma coisa com as roupas, então eu tenho feito limpas muito grandes no meu armário, a maior parte eu sempre dou para doação, mas tem algumas roupas que eu coloco até para vender, então fica aí uma dica de renda extra também. E desde que eu comecei a fazer isso, ficou muito mais fácil de eu me vestir todos os dias, porque tinham várias roupas no meu armário que eu não amava de paixão, mas eu também ficava com dó de me desfazer. E aí todo dia quando eu ia buscar por uma roupa, eu tinha muitas e muitas opções ali disponíveis e eu ficava muito confusa de qual opção escolher. Agora que eu reduzi bastante, eu consigo mexer com muito mais facilidade no meu armário, primeiro ponto, porque não tá entuchado de coisas. E segundo, eu consigo já entender de cara, aquela peça eu gosto muito, aquela eu me sinto mais romântica, aquela eu me sinto mais girl boss, e aí eu consigo fazer minhas escolhas de uma forma muito mais assertiva. Tem inclusive um livro que eu vou deixar aqui a recomendação pra vocês, que chama Dê Adeus ao Excesso, a sensação libertadora de viver com menos que só o minimalismo japonês pode proporcionar. É um livro super legal, eu vou deixar aqui na descrição do podcast um link da Amazon com todas as minhas recomendações de livros e ele tá lá, então vocês conseguem encontrar nesse link da Amazon e é um livro que fala sobre essa nossa relação com os itens, etc. Eu tô achando até que eu vou fazer um episódio de podcast só sobre esse livro, porque ele é bem interessante. Tem algumas coisas que são meio extremistas e quando eu li eu fiquei, acho que o cara foi ao extremo, porque, por exemplo, não tem nem televisão na casa dele. Mas tem outras coisas que dá super para aplicar no nosso dia a dia e que me fizeram mudar a minha percepção sobre consumo e sobre as coisas que eu tenho. E também tem outro livro que eu recomendei no podcast anterior, no episódio 1, que é o E Se Eu Parasse de Comprar. Eu também deixei ele aqui embaixo no link para vocês acharem fácil. É da Joana Moura. E é sobre essa mulher que passou 1 ano sem fazer compras de moda, né? Acessórios, roupas e etc. E ela conta qual foi a trajetória dela durante esse período. E, gente, vocês me perdoem, mas eu tenho sim a mania de ficar tentando refletir sobre tudo. E nessa questão,
eu fiquei pensando, né, sobre isso, da gente tá nesse momento da sociedade em que tudo é muito rápido, a gente troca as coisas muito rápido, sejam relacionamentos, sejam amizades, seja trabalho, seja produtos. Isso me deixou pensando, e se a gente, ao invés de trocar uma coisa, uma pessoa, uma relação ou um produto, no momento que ele deixou a gente minimamente insatisfeito, e é óbvio, gente, que eu não tô falando de uma coisa grave, né, tipo, se for um relacionamento abusivo, ou se for um produto que de fato te fez muito mal, estragou sua pele, mas e se ao invés de trocar uma coisa, quando ela deixa a gente minimamente insatisfeita, ou então quando aparece uma coisa que parece melhor, a gente não experimentasse usar as coisas ao máximo e tirar o máximo de proveito delas. Então, por exemplo, se você tem um blush aí na sua casa que você gosta, mas não ama, ao invés de comprar um novo blush, por que não pesquisar tutoriais sobre esse blush que você tem e ver técnicas diferentes de usar ele? Às vezes você acaba adaptando ele usando como sombra. Eu tenho feito isso muito com os meus blushes, inclusive. Ou então você percebe que você consegue usar um produto como batom ou batom como blush. Eu também faço muito isso. Então, e se a gente tentasse aproveitar ao máximo as coisas que a gente tem, né? Usar elas de diferentes formas ou então explorar elas de uma forma diferente, ao invés de substituir logo de cara quando parece uma próxima coisa cintilante ali do lado. E aí isso vale para os produtos, então às vezes um óleo de cabelo que você não tá amando passar no seu cabelo de noite porque ele acorda pesado, mas você descobre que se você passar ele antes de ir pra natação ou se você passar ele antes de ir pra academia, ele dá um resultado diferente. Então pesquisar tutoriais sobre isso, ou então às vezes é uma blusinha que tá ali parada no seu armário e você acha que você precisa de uma nova, mas na verdade você vai lá buscar referências no Pinterest e você descobre que tem como você usar ela amarradinha, que ela vai ficar mais bonita, ou então por baixo de uma outra blusa. Então tem combinações diferentes que você pode fazer. Enfim, né, se inspirar na mãe Abi, na minha mãe. Tentar frear um pouco essa onda de consumismo exacerbado. Tentar frear um pouco essa onda de consumismo desenfreado, que parece que tudo que você comprar vai solucionar a sua vida, quando a gente sabe que isso não é verdade. E que isso tem um impacto financeiro muito grande na nossa vida. Porque é de comprinha em comprinha que no final do mês você abre o extrato e você não entende para onde foi o seu dinheiro. E você pode fazer essa visualização também, né? Olha para os seus infindáveis produtos ali da bancada ou as suas roupas paradas no armário e imagina que aquilo é literalmente o seu dinheiro parado, né? Você pegou o seu dinheiro que você ganhou com o seu trabalho, enfim, de alguma outra forma, espero que uma forma legal, e você comprou aquilo e aquilo tá ali parado. Então é um dinheiro parado na sua bancada ou no seu armário. Por que não usar aquilo até o final, ou seja, aproveitar aquele gasto que você teve, ou então vender aquilo, ou então doar aquilo, se é uma coisa que você já sabe que você realmente não gostou e não vai usar, por exemplo. E aí, chegando no final do podcast, eu sempre gosto de trazer um aspecto mais prático, né? Então, sobre o Project Pan, o que a gente pode fazer? Acho que primeiro, antes de comprar uma coisa, deixa ela no carrinho, espera 1-2 dias e fica se perguntando, por que eu quero isso? Qual que é a minha necessidade por trás disso? Existem outras formas de eu suprir a necessidade ou essa compra é realmente muito importante para mim? Uma outra pergunta é, como que eu vou aproveitar essa compra da melhor forma possível? Então você vai comprar um creme, já pensa, não, eu vou usar ele todas as noites até ele acabar. Ou você vai comprar uma blusinha, já avalia ali no seu armário quais são as combinações que você vai conseguir fazer com ela. Porque, nossa, são tantas vezes que a gente tá com vontade de comprar alguma coisa e aí quando a gente olha, a gente vê que aquilo não se encaixa na nossa vida. Então se for uma roupa que você não tem nem combinação pra fazer com aquela roupa, ou às vezes é um produto e você percebe que ele não combina com seus outros produtos e aí você não vai conseguir fazer uma maquiagem ou uma skincare legal com aquilo. Uma outra coisa legal de fazer é fazer como se você fosse fazer um desses vídeos do TikTok das meninas, né? Óbvio, você não precisa gravar, mas você pode aí fazer na sua casa. Então, às vezes você pode escolher um produto específico pra começar, se você acha que é muito radical, você decidir não comprar mais nada de skincare até finalizar suas coisas. Você pode escolher 1-2 produtos e falar, não, esse creme noturno, ou esse creme de olheira, ou esse hidratante labial, eu vou usar até acabar. E só depois eu vou comprar um novo. E eu já te adianto que é muito satisfatório fazer isso, gente. Não é só minha opinião, tá? Porque as meninas aqui da equipe que falaram que estavam fazendo isso também falaram que elas estão se sentindo muito satisfeitas. Porque é muito gostoso você sentir que você tá de fato usando uma coisa. Você vê ali aquela coisa diminuindo com o tempo. E quando essa coisa acaba, você tem essa sensação de que você de fato aproveitou ela até o final. E por fim, desenvolver esse olhar, né? De que os produtos, as roupas, as coisas que a gente tem,
elas não devem ser tão descartáveis assim, né? A gente comprou elas com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro, ele é precioso porque a gente gasta nosso tempo e nossa energia para conseguir ele. Então, ao invés de olhar para aquela regatinha e achar que é só mais uma regata, ou olhar para aquele creme que você tem e achar que é só mais um creme entre a sua bancada, entender que você comprou aquilo, né, com o seu dinheiro, ou usar aquilo de fato até o final. Ou então, se você percebe que é uma coisa que você de fato não gosta, que você não usa e que você não vai usar, ao invés de ficar mantendo no seu armário, ou na sua bancada, ou na sua casa, ocupando espaço, e eu acredito muito em energia, então eu acho que aquilo vira uma energia parada na sua vida, doar aquilo ou se desfazer. Me contem aí nos comentários, ou então lá no meu Instagram, que é o @as.investidoras, se vocês testaram o Project Pen, se vocês gostaram do episódio. Eu vou colocar aqui embaixo um link com as informações também dos meus cursos. Tem um curso de organização financeira que eu falo bastante sobre essa parte de consumo, mas também trago essa parte mais prática de como organizar ali as suas finanças, uma planilha com as ferramentas certas para você usar no seu dia a dia. Também tem um link para você se inscrever na nossa newsletter semanal, que eu vou fazer um compilado do que foi falado nesse episódio. E quem tiver gostado do episódio e quiser avaliar ele aqui no Spotify, é só entrar no perfil do podcast, não é da nossa conta, clicar, acho que tem 3 pontinhos, lá você pode avaliar e colocar 5 estrelinhas se você gostou. Muito obrigada, também lembrem de seguir, se você está olhando no YouTube, você pode seguir o canal, ou se inscrever no canal, e se você tá olhando no podcast, você pode seguir o podcast. Gente, eu acho que agora eu acertei. Eu acho que é isso. Ainda tô me acostumando com a nomenclatura de YouTube e Spotify. Lembrando que os nossos episódios vão ao ar toda segunda às 6 horas da manhã. Então eu vejo vocês segunda que vem. Um beijo e tchau, tchau.